Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Coloque a mão no seu peito, levante o seu semblante. Olhe assim comigo, diga assim: Deus Todo-Poderoso e Fiel, Deus da minha vida, a quem eu entreguei e confiei todos os meus medos. E a cada dia, quando eu descubro algo que ainda não entreguei, sou provocado a confiar no Senhor mais uma vez. E hoje eu estou aqui, confiando os meus ouvidos, o meu tempo, a ouvir a Tua palavra. Então ministra sobre mim, vem revelar algo que precisa ser liberto na minha vida. Me revela, coloca um espelho sobre a minha frente, para que essa expectativa seja suprida, para que Satanás seja repreendido, para que o Teu nome seja louvado como convém. E para isso, Senhor, usa o pregador e não deixa com que eu humanize uma mensagem que é espiritual, direto do Teu trono. Para a Tua glória, ligamos ao céu, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e verso 11. Olha só, gente. Na verdade, 2 Coríntios é 3 Coríntios. O capítulo 5 de 1 Coríntios diz que Paulo já havia enviado uma carta para a igreja de Corinto. Essa igreja foi fundada em 1 ano e 8 meses apenas. Paulo foi fazer missões, ficou 1 ano e 8 meses na cidade de Corinto. Lá levantou uma igreja, pastor e tudo mais. E de repente Paulo se correspondia com essa igreja. O que aconteceu é que naturalmente uma bagunça começou a acontecer de diversas formas. Então eles trocavam informações com Paulo, tiravam dúvidas. A primeira carta, no capítulo 5, diz que foi extraviada, né? Paulo já havia enviado uma carta e ele diz: olha, na primeira carta que eu já vos enviei. Então a 1 Coríntios é a segunda. E a terceira carta a Coríntios é essa aqui, segunda, que é apenas uma defesa do apostolado de Paulo, quando as afrontas se multiplicaram contra a vida de Paulo. Porque o inimigo sempre tem uma estratégia para estragar com a imagem de algum líder, para que a estrutura seja destruída. Então, nessa correspondência de 2 Coríntios, onde Paulo defende o seu apostolado, ele começa a reconstruir alguns princípios para que o cristianismo na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, não tirasse deles toda a disponibilidade e a estabilidade deles permanecerem em pé como igreja e na doutrina. Enfim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Eu sempre gosto de pincelar alguma coisa a respeito da carta ou do evangelho ou do salmo para que você entenda melhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justificação, da justiça, aliás, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Eu gostaria muito que você marcasse isso na sua Bíblia e você estudasse esse capítulo 9 a partir do versículo 6. Seria muito importante você se aprofundar nisso que vai ser falado. E por que Paulo está falando isso para a igreja? Assente-se, por favor. São 4 palavras que eu quero destacar aqui. Amém? 4 palavras. Eu quero pedir hoje para a igreja, por favor, muita atenção. Quero pedir para que, pelo menos nesse momento, você resista. Né? Resista. Não estou dizendo com relação ao irmão aqui que foi levar a criança, naturalmente, lá para a salinha ou para algum lugar. Eu estou dizendo para que você resista agora, não vá beber água. Se você tem um problema com água, traga uma garrafa. Talvez você, você não sabe se você está atrapalhando alguém que está dando a última chance para a sua vida, casamento e tantas coisas assim. Tá?
É 40 minutos, meia hora de mensagem que faz muita diferença. Então toma cuidado para não tirar atenção. Presta bem atenção. São 4 palavras que me chamaram muita atenção dentro desse princípio, porque eu vou acompanhando a medida das reclamações das famílias, das pessoas, e as tendências do que vai acontecendo com as famílias e coisa e tal. E assim a gente ora, assim você vai buscando uma direção de Deus, também para formular uma mensagem direto do trono dele, primeiro para a minha vida, depois para a sua também. São 4 palavras. Deus suprirá, Deus aumentará, Deus multiplicará, Deus enriquecerá. Deus supre, Deus aumenta, Deus multiplica e Deus enriquece. Quem crê que Deus supre, aumenta, multiplica e enriquece? Eu também creio. Agora, se Deus supre, se Deus aumenta, se Deus multiplica, se Deus enriquece, por que que na igreja tem gente que Deus não está suprindo direito? Não está aumentando direito, não está multiplicando e enriquecendo. Por quê? Qual que é o problema? Que está escrito por 2 razões, por 2 princípios. Eu gostaria muito que no culto de hoje, aprendendo a orar as promessas, nessa série de mensagens, eu gostaria muito que você aprendesse a orar esta promessa de multiplicação na vida. Só que é algo que envolve não só a oração. A oração é algo que liga ao céu. Nós temos que entender que tem portas que nós temos que bater. E tem lugares que nós temos que ir. E há situações que nós temos que só que pedir. Mas pedir, bater e bater e abrir-se-vos-á, não é? Buscai, buscai, batei, batei e abrir-se-vos-á. Enfim. São 3 posições, desculpa o atrapalho. Mas são 2 razões de por que se Deus é o que é, se Ele supre, se Ele aumenta, se Ele multiplica, se Ele enriquece, são pelo menos 2 razões de por que isso não tem acontecido em algumas vidas como deveria acontecer. Primeiro ponto, Deus dá semente para que Deus dá semente? Para semear, Deus dá semente para plantar. E Deus dá o pão para quê? Para plantar o pão? É uma coisa lógica, né? Deus dá o pão para a gente comer. Então vamos fazer gesto comigo, igual escolinha, que talvez você chega cansado do trabalho pesado e às vezes o pastor está falando, você está, desse jeito? Vamos fazer o gesto? Deus dá a semente para... E Deus dá o pão para? Comer. Deus dá a semente para? Plantar. E Deus dá o pão para? Comer. E Deus dá o pão para? Comer. E Deus dá a semente para? Plantar. E Deus dá a semente para? Plantar. E o pão? Comer. E a semente? Plantar. Então tá bom, você tá bom nisso. Acordou um pouquinho? Então a primeira razão porque não tem gente sendo suprida, a primeira razão porque não tem gente sendo aumentada, multiplicada, enriquecida, é porque tem gente comendo a semente. Tem gente comendo a semente. Semente não é para comer, meu irmão. Semente é para semear. Para comer o quê? Então Deus dá semente para plantar e pão para comer. E tem pessoas comendo a semente. Aí vai nascer o quê? Nada. Eu queria que você me ajudasse a pregar, principalmente você que está cansado. Não precisa olhar para a pessoa não, porque às vezes o olhar, principalmente para o curitibano, pesa. O curitibano não quer falar com ninguém. Às vezes, o curitibano quer pegar o ônibus, quer ir para a academia, não quer falar com ninguém. Às vezes não quer nem cumprimentar. Curitibano é curitibano. Até quem vem de fora estranha às vezes, mas você não precisa olhar para a pessoa, mas cutuca assim alguém e fala assim, você está comendo a semente? Você está comendo a semente? Eu não vou nem falar para você perguntar para alguém, você está fumando a semente?
Está bebendo a semente? Está cheirando a semente? O que você está fazendo? Então pare e pense. Parte do que você ganha, presta atenção, parte do que você ganha é para comer, e parte do que você ganha é para plantar. É engraçado que isso que eu estou falando é coisa de primeira série, não é? Mas na vida, na lógica, na prática, a gente coloca a carroça na frente dos bois. Eu lembro, nós fomos semana passada na casa do pastor Marcelo, da pastora Marina, e de repente ela estava contando para a gente que o pastor Juvino foi e ungiu, o saudoso pastor Juvino, ele ungia a mão de uma pessoa com óleo, de repente ele deixou o microfone e começou a falar com o vidrinho de óleo aqui. E começou a falar com o vidrinho de óleo para lá e para cá. Assim. E dava risada de algumas coisas do pastor Juvino, uma pessoa rica na fé, uma pessoa muito simples. Mas ela estava falando dos feitos dele, as coisas muito sérias, coisas engraçadas, mas um homem de fé absurdo. E às vezes a gente sabe das coisas lógicas, mas o automático faz a gente fazer justamente o contrário. Justamente ao contrário. Se você não plantar, você não vai colher nada. Essa é a primeira razão, porque a vida de muita gente não aumenta, não multiplica, não enriquece. Nada é suprido como deveria, sempre está faltando, não consegue pagar as contas, atrasado, não consegue honrar, não consegue conquistar. Você está entendendo? E Deus dando oportunidade. Tem o teto sobre a cabeça, tem vestimenta, tem alimento. Deus vai dando oportunidade. Ele vai dando semente. Deus vai dando semente. O capítulo 9 aqui, a partir do verso 6, ele vai falar isso. Deus dá semente ao que semeia. E Deus vai dando semente. Deus dá o que mesmo? Vestimenta. O que mais? Teto sobre a cabeça. E comida. Aí Jesus fala, olha para as aves. Olha para as aves do campo. Elas não ajuntam em celeiro. E o vosso Pai Celestial dá de comer todo dia. Dá semente para elas. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a riqueza e resplendor, se vestiu como um lírio do campo. Vocês são muito mais importantes do que lírio, do que pardais. Muito mais importante. Basta de cada dia o seu mal. Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, estas coisas o quê? Teto sobre a cabeça, vestimenta e alimento. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é, Deus dá condições. Deus dá a semente todo dia. E o que alguns estão fazendo com a semente? Comendo, cheirando, fumando, bebendo. O que estão fazendo com a semente? Não vai nascer nada. Não vai nascer nada. Então, se você não plantar, você não vai colher. Agora, você já viu a conta de multiplicar? A conta de multiplicar, ela tem um número, pode ser dezena, centena, pode ser milhar, enfim, pode ser unidade. E ela tem o que no meio? O que ela tem no meio? Um X. E depois ela vai ter o quê? Um outro número. Certo? Um outro número. Deus quer multiplicar. Deus que tem um número maior, Ele quer multiplicar pelo nosso número menor. E aí vai ter um resultado. De um lado, Deus suprindo, multiplicando, aumentando, enriquecendo. Do outro lado, você, do outro lado, eu. Aí vamos dizer que Deus tem 1 milhão na vida. E a pessoa não coloca nada. Quanto que é 1 milhão vezes 0? 1 milhão vezes 0 é 0? 1 milhão vezes 0. Deus é tão gracioso que Ele multiplica até o nada. 1 milhão vezes nada. 1 milhão vezes nada. 1 milhão vezes 0? Nada. Agora, a Bíblia diz no relato de Isaac, que Deus dá 100 por 1, 60 por 1 e até 1000 por 1.
até 1000 por um. Eu creio nisso. Você crê nisso, meu irmão? Deus é 1 milhão. Aí a pessoa 0. 1 milhão vezes 0 igual a 0. Segundo ponto, me chama a atenção. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Se você não planta e cultiva, dá 0. A Bíblia diz que um semeia, um rega, mas quem dá o crescimento é quem? E como que Deus vai dar o crescimento se Ele impôs uma condição? Deus é tão poderoso que Ele vai abrir nos nossos olhos, que Ele dá a terra, que Ele dá a semente. Se você não aprender a confiar em Deus, você vai continuar comendo a semente. Eu lembro, parece oportuno, parece malandragem, se tornou na ótica de alguns malandragem, até porque algumas pessoas foram malandras em cima disso. Mas como pastor dessa igreja aqui, há mais de 15 anos, se alguém escuta o que eu estou falando, e confia no que eu estou falando, no mínimo deveria colocar a mão na consciência e confiar no que eu estou falando agora. Que é responsabilidade minha ensinar a respeito de um princípio que destrava a vida de pessoas. E ao longo desse tempo eu lembro do pastor Rogério Amorim contando sobre o pastor Agostinho Basso. Lá no... Agora é Parolim lá, né? Mas tinha outro nome, né? Não tinha, né? Não. Era lá na Vila Pinto, que eles chamam. Capanema, aqueles lugares lá. E ele foi fazer uma visita para uma família que estava passando um aperto financeiro, a situação estava drástica. E o pastor Rogério Amorim era estagiário, novo ainda. O pastor Rogério Amorim falou, eu quero começar a acompanhar o pastor para ver qual que é mãe, o que é caminhada. Foi fazer visita. E chegou na casa da família, e ele falou que confessou que saiu até meio ofendido de lá. Porque ele o pastor Agostinho chegou na casa daquela família, que estava uma situação um tanto drástica. Ele sentou. Em vez de ele trazer uma cesta básica e começar a perguntar, o que vocês estão precisando? Ele pegou a Bíblia, sentou, abriu a Bíblia e começou a falar sobre dízimo e oferta para aquela família. E falou para eles, se estiver precisando de alguma coisa, lógico, vamos ajudar. Mas sabe por que vocês não têm nada? Porque vocês só querem tirar. Nunca vão avançar. Nunca. Só fazem por aqueles que fazem e às vezes nem fazem por aqueles que fazem. Nunca vai avançar. Resultado, aquela família hoje, ele falou o nome do supermercado lá, é um supermercado grande, é dona do supermercado, é membro ativo até hoje, lá da 4ª igreja do Evangelho Quadrangular. Ele falou o nome da família, falou o nome deles, e eu não vou saber te falar agora, não vou lembrar agora. Mas eu posso lembrar para você o que está escrito na Bíblia de alguém que entregou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Eu posso lembrar para você de um homem que semeou no meio do deserto. Eu posso lembrar você de Abraão, de Isaac, de Jacó, também, que semeou em Deus, fazendo aliança com Ele. Eu posso lembrar você de alguém que obedeceu a Jesus, e mesmo numa pescaria, ele teve o dinheiro para pagar os impostos, de entrada e saída da cidade, quando Jesus disse isso para Pedro. Eu posso lembrar você de N passagens da Bíblia sobre obedecer a Deus. Você fez assim? Então vai e faça desse jeito, direito. E você acaba acolhendo muito. E se eu falo que Jesus indeniza, que Jesus abençoa, e a pessoa permanece com o coração duro, a sua vida nunca vai desatolar, nunca vai evoluir como deveria. E não importa o talento que tem, não importa a inteligência que tem, não importa a idade que tem. Não adianta. A culpa não é de Deus. Alguém disse assim uma vez, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Deus
Só para você acordar. Não precisa de dinheiro. Mas Deus também não precisa de oração. Deus não precisa de oração. Deus também não precisa de louvor e adoração. Você acha que Deus é um egomaníaco? Que você precisa ficar o dia inteiro, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não precisa disso. Ele não vai ficar com a autoestima baixa se você deixar de entregar o teu louvor, a tua oração, ou seja o que for a Ele. Deus não precisa de ação nenhuma minha para que Ele seja quem Ele é. Deus não precisa que você cante. E não é porque Deus não precisa, mas é porque eu preciso. Você precisa fazer isso para Deus. Nós adoramos porque nós precisamos. Nós oramos porque nós precisamos. Nós ofertamos porque nós precisamos. Porque no momento em que você dá, você está dizendo: o meu Deus é o que me prospera. E no momento em que você guarda, você está dizendo: o meu Deus é o dinheiro. No momento em que você usa o que deveria ser semente, você usa essa semente para outra coisa, você está confessando que o teu Deus é outro. Está entendendo? O Deus de uma pessoa pode ser o estômago, o Deus de outra pessoa pode ser só o lazer, o Deus de outra pessoa... Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Ninguém compareça perante a minha presença de mãos vazias. É a condição que Deus colocou para os sacerdotes, para ensinar isso ao povo. Olha o tamanho do Estado de Israel, não é nem um país, olha o tamanho do Estado de Israel. Olha como eles estão adiantados em tecnologia, olha como eles estão adiantados militarmente e numa série de coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Oferta não é coisa que você decide só em um culto. É algo que você decide para a vida. Meu irmão, olha para cá. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi ser dizimista. Quando eu tinha 16 anos. Eu vou pregar em outros lugares. Eu vou pregar em lugar longe. Eu levo a minha oferta naquela igreja. Eu nunca cobrei, nunca vou cobrar para levar a mensagem em lugar nenhum. Eu nunca cobrei oferta ou tabela nenhuma para fazer um casamento. Nunca. Teve vezes que eu paguei até a minha viagem e fiz o casamento de pessoas. Teve vezes que eu paguei até a minha refeição no restaurante, minha e da minha esposa, fazendo o casamento da pessoa. Tabela, se eu não me engano, hoje está 1.200 por cada casamento. Eu nunca pedi. Mas engraçado. Deus supre, Deus aumenta, Deus multiplica e Deus enriquece. E você sabe o que é enriquecer? É ter muito daquilo que você dá valor. Eu preciso que você entenda alguns princípios. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi ser dizimista. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi que eu queria servir a Deus. Presta atenção. Agora, quem não decide, se atropela todo dia. Quem não decide, se atropela todo dia. Olha para cá e vive recomeçando. Agora eu quero que você me ajude a pregar de novo. Cutuca assim de novo e fala: e aí, você vai recomeçar hoje? Ei, para de olhar agora, só um pouquinho. Às vezes está dando em cima de alguém ou você quer brigar com alguém. É só um pouquinho. Só para me ajudar. Agora, uma vez que você decidiu mesmo, nunca mais você vai ter que decidir. Porque essa decisão já está tomada. Então Deus supre, Deus aumenta, Deus multiplica e enriquece. Mas você tem que semear a semente. Agora vamos supor. Não quer dar. Não dê por imposição. Dê por coração disposto.
Eu não vou ficar refém de não pregar o que está na Bíblia por causa de alguma pessoa, talvez, ou outra, que não aceite, que não gosta, ou que duvida de índole e uma série de coisas. Porque esse gesto é um gesto de ligação com Deus. Não adianta eu ofertar e virar delegado na igreja. Deus não vai deixar de me abençoar, e seja o que for. Por isso, todo lugar que eu vou, eu levo uma oferta. Por isso que eu não deixo de ajudar ninguém que me pede, de alguma forma. Você tem que semear. Meu irmão, pastor, eu não acredito que Deus vai multiplicar. Então não dê. Não dê. Porque quem não acredita, não dá oferta, dá dinheiro. E Deus não multiplica dinheiro, Deus multiplica a oferta. Esse princípio, ele vai fazer a sua vida ser multiplicada. Alguns já se arriscaram tantos em coisa errada. Você conhece alguém que tem um monte de história para contar, que já se arriscou em um monte de coisa errada? Conhece ou não? E daí nós fomos lá, e daí nós pulamos paraquedas, e de repente, eu cheguei, e na sala de aula, e lá longe, e de repente, eu tomei manga com leite. Você conhece alguém que já se arriscou em muita coisa errada? Conhece? E que hoje, para dar um passo para Deus, quer ser malandro num princípio desse, por exemplo? Está se enganando, está retardando a própria vida, está com dor, porque o que está envolvido nisso aí é o ego e a malandragem, e ninguém pode ser pego nisso aí. Ninguém vai conseguir lograr Deus. Você se logra num princípio. Se Deus chega para Caim e Abel e pede a eles uma oferta, não porque Deus precisa, mas por conta deles, e vê que Caim tem uma oferta contida, vê que ele pode fazer de verdade, e Deus se agrada da oferta de Abel, não adianta você ficar irritado com Abel. Não adianta ficar irritado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se Deus coloca isso desde o princípio, e alguns não querem aceitar até hoje, não adianta ficar culpando todo mundo, seja quem for. Eu não tive oportunidade na vida. O governo, meu sobrenome, que eu tenho uma perna menor, maior, que eu sou gordo, magro, cabeludo, que eu sou careca, que eu... Não adianta ficar culpando ninguém. Não adianta dar pedrada na cabeça de ninguém ou matar o outro. Não adianta. Sabe o que eu acho interessante, essa questão de princípio? Esses camaradas que roubam, vivem roubando, não desfrutam e perdem. Esse pessoal que vive postando coisa na rede social. Olha, meu irmão, não se apoie nisso, pode ter certeza. Não se apoie. Esse pessoal que vive passando a perna e conhece aquelas pessoas que roubam carro, roubam isso, roubam aquilo. O que tem na vida? Vive dando um sete. Qual que é o resultado da vida dessas coisas? Qual que é a multiplicação disso? Meu irmão, esse é um princípio que vai libertar você. Uma pessoa liberta pode avançar. Eu estou falando isso por ser um princípio de base bíblica. O que é um princípio? É um primeiro. É algo que eu tenho que entender e aceitar. E qualquer um que conhece um pouco de Bíblia, por isso que eu falei para você, examine o que está aqui, busque na Bíblia, pesquise o que eu estou falando. Qualquer um que conhece um pouquinho de Bíblia sabe que é um princípio isso, bíblico. E é responsabilidade minha ensinar e viver isso se eu quiser isso para a minha vida. Você conhece alguém que fala, mas a sua vida não tem resultado? Porque realmente não vive o que está falando. Agora, uma pessoa que vive é uma pessoa que tem resultado. Não é uma pessoa que não tem batalhas, não. Todos nós temos batalhas. Podemos ter fases. Mas estou falando uma vida sem resultado. Meu irmão, é plantando que se... É dando que se... É crendo que tudo é possível. É crendo, isso é bíblico. Aquele que crê, tudo é possível o que crê, mediante a palavra. E essa é uma promessa bíblica. O Senhor é meu pastor. Você já conhece de cor, né?
Senhor é meu pastor. E sabe o que significa? Nós temos uma tradução muito limitada. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu provedor. O Senhor é o meu pastor. Nele eu confio. O Senhor é meu pastor. Ele não vai me deixar faltar nada. E o salmo continua. Provérbios capítulo 3 fala da resposta dessa promessa. Confie ao Senhor as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e de vinho os teus lagares. Não seja sábio aos teus próprios olhos. É bíblico. Bem, que você entenda o princípio que precisa ser adotado na tua vida, e tome uma decisão uma vez por todas. Hoje, nesse culto de sabedoria, como são os cultos de terça-feira, eu convido você para orar essa promessa. Qual promessa, pastor? A promessa da multiplicação. A promessa da graça. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, Júbilos, e de repente tinha um irmão da igreja que ele andava com um carrinho. E ele catava material reciclado. Ele caminhava o dia inteiro. Eu lembro um dia que eu falei para ele, eu passei por um lugar e eu vi um monte de garrafa assim empilhada. O cara estava tirando da frente da casa dele para deixar ele. Ele, aonde que é? Eu falei, tem um lugar. Então tá bom, eu vou lá pegar. E eu lembro que aquele homem chegava no culto, e eu não lembro se eu já era pastor lá ou não. Eu lembro que ele chegava no culto, e ele chega e fala, sempre falava para o pastor, está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa, pastor? E ajudava. E eu lembro uma vez que o outro irmão foi perguntar se tinha como, ou dinheiro emprestado. Ele tirou um maço de dinheiro do bolso. Parecia aqueles cobrador de ônibus de antigamente, que toda criança queria ser cobrador de ônibus. E ele pegou, de uma forma generosa, abençoou aquele homem. Aquele homem morava num sobrado. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você conhece pessoas que têm uma empresa aberta. Você conhece pessoas que têm de tudo e que ganham por dia e ganham muito bem, e que o seu negócio gira e que não tem nada além de dívida. Por quê? Porque come a semente. Jesus falou bem assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês semearem isso, ela pode se tornar, um grão de mostarda, a maior das hortaliças. Ele está falando sobre esse princípio de semente e aonde você semeia. Se eu semear o grão de mostarda, por exemplo, no meio, sei lá, no meio da areia, no meio do sal, vai crescer semente de mostarda se eu pegar a semente de mostarda e colocar no meio do sal? Eu acredito que não. Agora, se eu colocar numa terra, com substrato, com humus, com não sei o quê, terra, pá, vai crescer, não vai? É um princípio. Isso é um princípio. E Jesus estava falando sobre esse princípio do reino de Deus. Ele chega, meu irmão, ele reivindica fruto de uma figueira. Pode ler lá no livro de Marcos. Ele reivindica fruto de uma figueira. E a figueira ofereceu para ele ou não? Tinha fruta aquela figueira? E por que não tinha? Porque não era época. Mas ele é Deus. Ele criou a figueira. Ele sabe de condição se é ou não é. Ele é Deus de todo ser vivo. E sabe o que eu acho interessante? Às vezes Deus chega para mim e requer frutos meus fora de época. Em que sentido, pastor? Eu estou morrendo de tristeza. Eu estou morrendo de tristeza é força de expressão, tá? Eu estou muito triste, eu estou angustiado, eu estou às vezes aflito. Eu vou para a oração, Senhor, me supre. Deus, de repente, Deus coloca uma pessoa para eu consolar, para eu ajudar a tristeza, para eu fazer essas coisas. Eu estou precisando de um abraço. Aí Deus coloca uma pessoa para eu abraçar. Eu estou precisando, Senhor, Pai, supre, porque amanhã tem esse boleto, tem isso, tem aquilo e tá. E de repente Deus coloca na minha frente um fruto que Ele está requerendo. Quantas, eu perdi na memória, quantas vezes. Depois de um tempo você está mastigado, você aprende a fazer isso e confiar nas mãos dEle. Porque se Ele está requerendo um fruto. Agora, o meu dinheiro é uma voz. É uma voz. Quando eu oferto, eu estou dizendo, o Senhor é o meu pastor.
nada vai me faltar. Quando eu oferto, eu estou dizendo, o Senhor é o meu provedor. Quando eu não oferto, quando eu não confio em Deus, eu estou dizendo, o Senhor é o meu pastor, mas espera aí. Na verdade não é, eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor. Então eu preciso que você entenda esse princípio e reveja o teu conceito de fé. Por quê? Porque algumas pessoas podem mudar de lugar, pode mudar de igreja, pode mudar de casamento, pode só envelhecer. Mas se não mudar quem é o seu Deus verdadeiro, a sua vida não vai mudar. Se não decidir negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Cristo, a sua vida não vai mudar. Se você não decidir respeitar esses princípios, vai dar um mau testemunho. Ué, Deus não é o Deus que... Por que a tua vida... Você está entendendo o que eu estou falando? Se acreditar em mim, se eu falasse que eu era um eletricista, sou um eletricista e não sei trocar uma lâmpada? Você acreditar em mim se eu falasse, olha, eu sou piloto de Fórmula 1 e não sei estacionar um carro? Aí você fala que é cristão e não tem fé. Ah, pastor, olha, eu quero ter uma resposta filosófica para tudo isso. Eu convoco você, eu pressiono você a conhecer a Bíblia, pressiono a força de expressão, a estudar a Bíblia, e você vai ver que é muito mais profundo do que eu estou falando. E você vai ver o que é libertação financeira. Que o libertador financeiro geralmente é apedrejado. Que o libertador financeiro, geralmente, meu irmão, ele é resistido. E hoje, Deus está olhando para a tua vida e Deus está olhando o que você tem nas tuas mãos, para que você tome uma decisão hoje. Ele quer multiplicar a graça sobre a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Aprendendo a orar as promessas. Deus tem promessa de multiplicação na tua vida. Vamos orar? Vamos pedir para Deus multiplicar aquilo que está nas nossas mãos? Vamos pedir para Deus derramar graça sobre aquilo que está nas nossas mãos? Sobre a nossa decisão? De joelho, de pé, deitado, sentado, eu não sei. Geralmente é de joelho. Mas eu quero que você ore a Deus, que você ligue ao céu a sua decisão. Santo Deus, o Senhor sabe, conhece a vida de cada pessoa aqui. Sabe a resistência, o medo, a alegria de cada um. E eu peço que o Senhor revele a tua mensagem no coração de cada pessoa. Eu peço, por favor, Pai, que o Senhor venha refletir o expositivo da tua palavra. Pai, por mais que a pessoa esteja sincera nas suas questões, talvez, meu Deus, não há tanta sinceridade porque não está buscando a verdade, com medo de encontrá-la. É apenas um comodismo. No nome de Jesus, dá inteligência, sabedoria e revelação do teu trono a essa pessoa. Espírito Santo, por favor, venha purificar agora essa mensagem no coração dessa pessoa. Venha libertar a mente desta pessoa numa ligação contigo, multiplicando, acendendo, florescendo, ó Deus, a vida multiplicada sobre esta pessoa. Porque é a única forma de repreender Satanás nesta área. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, nós estamos pedindo ao Senhor, reivindicando, oh meu Deus, o princípio, a promessa da multiplicação, a promessa do aumento, a promessa, Pai, de ser suprido, a promessa do enriquecimento. Oh Espírito Santo, pedimos ao Senhor, por favor, abre portas aonde nós não estamos vendo. Pai, soluciona, dá, Senhor, das respostas, por favor, acende na mente, para que haja, por favor, a Deus, o avanço, talvez de uma vida tão travada, uma vida que anda patinando, uma vida com medo, porque sabemos, Pai, que por mais que as pessoas logrem, por mais que as pessoas tentem fazer o que fazem, como o sogro de Jacó, Labão, fez, mudando o salário dele 10 vezes, o Senhor continua multiplicando a Jacó, o Senhor continua multiplicando aqueles a quem fazem aliança e são fiéis contigo. Espírito Santo, olha as brechas na vida, olha os buracos que precisam ser tapados,
Olha, meu Deus, o desânimo dessa pessoa. Vem reparar essa brecha. Olha, Deus Todo-Poderoso, e devolve o ânimo, a coragem, a fé, o entusiasmo. Devolve sobre a vida desta pessoa a empolgação. Devolve, Pai, a jovialidade. Devolve, Senhor amado, por favor, a pureza, a confiança no Senhor, a revelação da Tua palavra, a disponibilidade em Te buscar, Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, tira as garras de Satanás da vida dessa pessoa, dando autoridade a ela, para que os olhos sejam abertos, para que no mundo espiritual, todo e qualquer demônio devorador, seja gafanhoto, seja ferrugem, seja traça, seja repreendido, seja amarrado, seja, meu Pai, aniquilado, em nome de Jesus. E que essa pessoa, Pai, receba em abundância, segundo a sua semente. Receba em abundância, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é agradável, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é libertador. É assim, Senhor amado, que apresentamos ao Senhor 5 pães e 2 peixinhos. É assim que nós estamos apresentando ao Senhor, oh meu Deus, uma oferta, seja a de Davi, seja a de Salomão, ou seja como a criança no deserto, ou mesmo daquela senhora que tinha apenas 2 moedas. É assim que nós estamos fazendo, ó Deus, para a Tua glória, Pai, para a Tua majestade, por toda a Tua bondade, meu Deus. Dessa forma, nós estamos ligando ao céu gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem, graças ao Senhor Jesus. Deus é bom. Amém?